Olá, queridos, graça e paz, como é que estão? Estão bem? Glórias a Deus. Vamos lá, então. Estamos aí vendo o nosso 23º dia. Hoje estamos tratando do tema, né? O autor está tratando do tema Como Crescemos. Como Crescemos. O texto base está lá em Efésios capítulo 4, versículo 15, que diz assim: Deus quer que cresçamos à semelhança de Cristo. Aí ele fala mais, né? Em tudo. Deus quer que cresçamos à semelhança de Cristo e em tudo. Ele também fala, em Efésios capítulo 4, versículo 14, o apóstolo Paulo nos fala que o propósito disposto para nós não é que continuemos como criança. Então há um desejo nesse processo de crescimento, de maturidade, de crescimento com o Senhor nessa vida que estamos iniciando e começando a ter, estamos tendo. O discipulado, né? O discipulado, ele passa de um processo de se tornar semelhante a Cristo. Esse é o objetivo. Esse processo de se tornar semelhante a Cristo, ele sempre passa por uma decisão. Nós tomamos uma decisão de se tornar semelhante a Cristo, né? E é necessário, né? Isso é necessário que seja assim, um compromisso intencional. Eu decido me tornar semelhante a Cristo. É um compromisso, né, de querer crescer, decidir crescer e persistir em crescer. É uma decisão que todos nós temos que tomar, de querer, de decidir e de permanecer, né, persistir em crescer. Amém? Então, e é necessário, né, decidir querer se tornar um discípulo de Cristo. Os compromissos que nós assumimos em nossas vidas, eles são determinantes para o crescimento nosso, para a nossa ruína. Então, aquilo que nós assumimos, isso é determinante para a nossa ruína, né? O nosso desastre ou para o nosso crescimento. O autor também cita assim, diga com que está comprometido e eu direi onde você estará daqui a 20 anos. Ele fala também que é nesse estágio de comprometimento que muitos perdem a vista do propósito do que Deus tem para as suas vidas. A parte de Deus e a nossa parte. Tornar-se semelhante a Cristo é o resultado das escolhas em conformidade com Ele. No momento da decisão que nós tomamos de ser semelhantes a Cristo, aí Cristo começa a operar. Nós tomamos a decisão de ser semelhante a Cristo. E aí Cristo começa a operar em nós. Inicia-se aí, a partir daí, né, uma completa transformação de vida. Nós mudamos completamente a partir do momento que decidimos a se tornar semelhante a Cristo. O próprio Espírito age em nós e a nossa vida começa a ser transformada. E ele traz alguns tópicos, um deles é reprogramando o piloto automático. Para que essa mudança ocorra, é necessário mudar o modo de pensar. Toda mudança deve sempre ocorrer na mente. Então ele fala que para ser igual a Cristo, nós precisamos ter uma mudança, né, primeiro na nossa mente. O modo de pensar determina o modo de sentir, e o modo de sentir ele influencia a maneira que nós vamos agir. O modo de pensar determina o modo de sentir, o modo de sentir influencia a maneira que nós vamos agir. Lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, está escrito assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida por seus pensamentos. Para sermos semelhantes a Cristo, nós devemos desenvolver a mente de Cristo. O Novo Testamento chama essa mudança mental de arrependimento. Essa mudança mental de arrependimento. O primeiro estágio, né, dessa alteração mental, dessa mudança mental, é deixar de ter pensamentos imaturos, né, que são egocêntricos e egoístas. São aqueles que só pensam em si mesmo, aqueles que só pensam nas suas necessidades. E são incapazes de dar. Essas pessoas imaturas, elas não conseguem dar, elas só conseguem receber. O segundo estágio dessa mudança que leva a ter uma vida parecida com a de Jesus é começar a ter pensamentos maduros. Ou seja, interessante que o pensamento maduro, né, um diagnóstico, a evidência do pensamento maduro. É aqueles quando deixam de pensar somente em si e começam a pensar nos outros. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Que diz assim, quando eu era menino, eu só falava como menino, pensava como menino
e me relacionava como menino. Mas quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Ou seja, quando ele amadureceu, ele deixou para trás as coisas de menino que só pensava nele. Só pensava nas coisas dele, naquilo que tinha interesse e relacionamento com ele. E não pensava nos outros. Então, a evidência de uma maturidade espiritual, né, a evidência de uma maturidade espiritual e a evidência de nós estarmos nos tornando parecido com Cristo é quando passamos o nosso foco. Não tiramos de nós e colocamos na pessoa do outro. Para encerrar, Romanos capítulo 12, versículo 2, parte B, o apóstolo Paulo diz assim: deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, ele é perfeito, ele é agradável a ele. Amém? Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amanhã nós estaremos juntos, se assim o Senhor permitir, né, no nosso 24º dia. Ok, queridos? Deus te abençoe, em nome de Jesus, até amanhã.